Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Palmeiras. Amigos e amigas, o Celtic, lá da Escócia, recusou a proposta do Inter pelo Alexander Bernabé, tá? O Colorado ofereceu aí, ter oferecido menos de 4,5 milhões de euros, né, que em teoria seria o valor exigido ali pelos escoceses, né? Então, acho que nesse sentido abre uma grande possibilidade para o Palmeiras, né? O Palmeiras é outra equipe interessadíssima no Bernabé. O Palmeiras já apresentou uma oferta para o Celtic, segundo alguns analistas, né? Para contratar o Alexander Bernabé, né? E o que é muito importante a gente ter claro neste momento, muito importante, inclusive isso aí diz muito sobre a pisada de elefante do Inter nessa, né? Diante dessa possibilidade aí de perder o jogador, né? Porque o Inter já não tem mais a opção, sabe, gente, a preferência para ter o Bernabé. O Inter tinha preferência na negociação até o dia 31/12. Essa data já se extinguiu e hoje vai valer mais quem pagar mais, quem oferecer mais, né? Se de fato há uma leitura no Palmeiras de que esse lateral é o jogador, o Palmeiras tem que ser um pouco esses times argentinos que, quando entendem que aquele atleta é o meu jogador, eu tenho que contratá-lo, eles não se importam até mesmo com o que vai gastar. Vão lá e contratam. Às vezes tira de outro lugar, tal, né? Enfim, canaliza recursos de um lugar para outro, tal. Deixa de investir no outro jogador, noutra posição, tal. Mas vão lá e contrata quando eles têm o entendimento de que aquele jogador é essencial para uma formatação ainda mais qualificada da minha equipe. E isso acontece lá no futebol argentino. E às vezes com um clube que não tem dinheiro nenhum, mas vai lá e contrata, paga não sei quantos milhões em alguns jogadores. Isso acontece. Porque lá no futebol argentino ainda há muito mais do que aqui no Brasil. Embora, para mim, o número é pequeno, né? Mas há avaliações muito mais sérias sobre a qualidade dos perfis que podem chegar às equipes argentinas. O Palmeiras precisa considerar esta possibilidade aí com muito carinho e ser bem agressivo nessa possibilidade aí, tá? Porque o Inter tá realmente pisando na bola, né? O Bernabé foi um grande destaque, um enorme destaque no Campeonato Brasileiro de 2024, ainda que boicotado, né, profundamente tenha sido pela comissão técnica do Eduardo Cudê, que, como eu já disse aqui em outros momentos, não é porque é argentino que presta. O Cudê, ele é decadente, tá? E um exemplo da decadência do Cudê foi justamente essa dificuldade dele de perceber a qualidade do Bernabé. O Roger chegou ao Inter, rapidamente percebeu que o Bernabé era um jogador diferenciado, colocou para jogar, ele terminou o Brasileirão com apenas 21 participações. Foi suficiente, gente. 21 participações, né? Foi suficiente para que ele se tornasse o melhor lateral esquerdo no Campeonato Brasileiro. Foi premiado como o melhor da posição, né? 21 jogos, 3 gols. 3 gols, 4 assistências. É muita coisa, tá? Agora há pouco eu estava comentando no outro vídeo que eu fiz aqui no canal sobre as assistências dos laterais, né? A um lateral não se cobra necessariamente que ele dê assistência. A um lateral se cobra que ele participe ativamente da primeira etapa e da etapa intermediária da jogada, da construção da jogada. Não necessariamente da última. A gente cobra isso do lateral quando ele é tido pela comissão técnica como alguém que de fato vai trabalhar a construção, né? Que não precisa recompor, que não precisa fechar o corredor lateral defensivo, que vai, enfim, trabalhar como se fosse quase um extremo, um atacante. Quando isso é cobrado do lateral, então sim, ele tem que entregar números. Quando isso não é cobrado do lateral, né? 4 assistência é muita coisa, porque já não é obrigação dele, né? É obrigação de outros. Ele chega até a proximidade da área, solta a bola para um meio-campista, para um atacante, e eles que vão entregar assistência para assistência ou fazer gols, né? Então, 4 assistências é muita coisa. Foram 39 passes decisivos, né, nas partidas, 8 grandes chances criadas, né? E aí, gente, esse número que aí é inacreditável, tá? É isso, gente. Inacreditável. Deixa eu contar pra vocês aqui uma história. Eu tava fazendo um vídeo sobre um jogador que interessa a um outro clube. E aí eu tava falando de 25% de acertos nos cruzamentos para esse jogador. Gente, 25% é muita coisa, tá? É muita coisa. Dentre outras coisas, porque, em teoria, o cruzamento considerado certo é aquele cruzamento em que o meu atacante chegou primeiro na bola. Olha a injustiça.
Se o zagueiro está muito melhor posicionado, intercepta esse cruzamento, ele é considerado errado. Ainda que ele tenha sido muito bem feito pelo lateral, ou pelo extremo, ou enfim, por aquele jogador que ocupa a ponta, né? Se o meu atacante não atingir a bola primeiro, é considerado um, né, cruzamento errado. Isto é absurdo. Então, dentro dessa realidade, 20% de acerto já não é um número desprezível. 25% é um muito bom número. Gente, o Bernabei teve 33% de acerto nos cruzamentos. É muita coisa, é número para o cara ir para a Europa, gente. Jogar na Europa foram 53 desarmes, que também é muita coisa para 21 jogos, né? Você tem quase 3 desarmes por jogo, 47 interceptações. Sabe quantos erros, né, tidos como erros graves, sérios, né, que poderiam levar a equipe a perder gols? Nenhum. E isso mostra que, a despeito de ser um lateral muito atacante, um lateral que vai muito ao ataque, ele também trabalha bem defensivamente, tá? E a nota do SofaScore foi mais de 7,5, 7,51%. Vai lá no SofaScore e procure os números, você vai perceber que esse número é muito grande, gente. É um baita número. Esse é o Bernabé. Então é um jogador que, de fato, merece disputa por ele, né? E o Verdão, que manifesta interesse de contratá-lo, tem que aproveitar essa oportunidade e não perdê-la para o Internacional. Assim como o Inter também não pode perdê-la, claramente, para o Palmeiras, né? E já está dançando aí já está dançando no salão, né? Por quê? Porque tinha preferência de compra, tinha que fazer a proposta antes com valores acima. Até é provável que essa proposta, que não foi aceita pelo Celtic, né, passe muito por uma oferta já feita anteriormente pela equipe do Internacional. O Colorado pode ter feito a oferta antes do dia 31, né? A resposta foi agora e a resposta foi negativa. O Inter tem que intensificar as ações para contratar o Bernabé, mas me parece que não tem grana sobrando neste momento, né, ao Inter, neste momento, para contratações. Em teoria, sobra para o Palmeiras. Então o Verdão tem que intensificar aí, né, as suas ações para contratar este jogador, porque ele é diferente. Vai buscar lateral. Tá difícil encontrar lateral com muita qualidade hoje no futebol aqui no Brasil. Tá difícil encontrar lateral com muita qualidade no futebol das Américas, gente. Então a gente teve aqui um jogador que, a despeito de tudo aconteceu, tudo foi feito para que ele não se adaptasse e não entregasse grandes números, e ele entregou. Ele entregou. Tudo foi feito pelo M do Codê, né? Pelo grande M do Codê, né? O M, né? M-I-E-R-D, você entendeu, né? Para que o Bernabé não conseguisse se adaptar. E ele se adaptou muito bem. Quando teve chance, foi lá e mostrou, né? Então, é um jogador, portanto, diferenciado, já adaptado ao futebol brasileiro, mostrando personalidade brutal. E é esse tipo de jogador que o Verdão precisa contratar. Sabe por quê, gente? Porque se não der certo esse Palmeiras aí do Abel, muito questionam a continuidade do Abel. O Abel já está com dificuldade de tirar do seu elenco qualidade, né, de aperfeiçoar aquilo que já não funciona no esquema tático. Então, não sabemos o que vai ser esse Palmeiras em termos táticos em 2025. Se vai ser uma equipe competitiva, uma equipe qualificada, uma equipe que vai, de fato, brigar por grandes títulos. Nós não sabemos, porque o técnico do Palmeiras terminou a temporada muito mal. Aliás, a outra, de certa forma, também, né? Então, nesse contexto, veja, se o esquema tático não funcionar, o Palmeiras vai precisar ainda mais de jogador de personalidade, tá? E o jogador de forte personalidade é até melhor do que o jogador tecnicamente muito evoluído e que abaixa a cabeça. Por quê? Porque num contexto em que o esquema tático não está ajudando, o que fazem os jogadores em campo? Buscam cavar buraquinhos para se esconder. Eles se escondem, eles não querem assumir a responsabilidade. O esquema tático não está funcionando, então o jogador acaba sendo, na verdade, prejudicado por esse esquema tático que não consegue assim, potencializar a qualidade desses jogadores. E o cara que vai sobreviver a essa crise futebolística é aquele que tem muita personalidade e que vai fazer com que o seu futebol, né, supere essa dificuldade. Então, num contexto, num cenário bélico em que o Palmeiras pode não ter um esquema tático importante, né, que redunde aí em conquistas, né, o Palmeiras vai precisar de grandes jogadores que possam construir em campo ou remedar ou atenuar os problemas desse esquema tático. O Bernabé é um desses jogadores. Por isso, para mim, ele tem que ser tratado como prioridade pelo Palmeiras, gente. Tá? Então o Verdão tem que aproveitar essa oportunidade de não ter dado certo aí entre o Inter e o Celtic, as conversas para a contratação do Bernabé. Tem que ser muito forte, gente.
paulada. Olha, eu tinha oferecido tal aqui, né? Eu tinha oferecido 4,6 milhões, né? O Celtic queria 4,5, estava esperando aí, enfim, finalizar essa questão com o Inter. Tá, vai lá e oferece 4,8, porque a proposta do Inter, se o Inter continuar na negociação, é apresentar os 4,5 milhões neste momento. Tá? Então eu acho que o Palmeiras não poderia perder essa oportunidade. O melhor seria que o Palmeiras enviasse alguém diretamente à Escócia, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, se não tem competência, usa pelo menos o dinheiro que tem, né? E aí banca uma proposta maior para contratar definitivamente o jogador que pode fazer uma diferença brutal nesse Verdão. Bernabé é muito bola, gente, é muito bom. E detalhe, que muita gente não sabe, ele consegue jogar também na lateral direita, meus amigos. Ele foi planejado, trabalhado no Lanús para ser lateral dos dois setores, dois lados, tá? Ele pode trabalhar também como lateral direito e mandava bem quando fazia isso, tá? Então também tem essa possibilidade aí, caso o Palmeiras queira contratar. Para mim, o Palmeiras tem que tratar o Bernabé como uma prioridade de contratação neste momento. É isso, gente. É isso. Gostou da análise? Se puder, envie aí um Pix para dar uma força aqui para o trabalho, de qualquer valor. Ajuda muito. Se não for o caso, tá tudo muito bem. Mas pelo menos compartilhe o vídeo, deixa o like, comente, elogie, pode criticar também, tá tudo muito bem. Prefiro até que você critique até do que elogiar, se for o caso, porque aí eu aprendo muito com as críticas, até mesmo quando elas são um pouco, digamos assim, mal educadas, né? É isso, gente. É isso. De novo, né? Feliz ano novo para a imensa torcida do Verdão.